Uma dramática mudança de postura, os Estados Unidos dispararam dezenas de mísseis do tipo Tomahawk contra alvos militares do governo da Síria, acusado de ter empregado há 3 dias armas químicas, o gás do tipo sarin, que é proibido, contra civis em áreas que são controladas por rebeldes na guerra civil daquele país. Vamos ao vivo a Nova York com Jorge Pontual. Pontual, boa noite. Trump resolveu empregar a força no conflito talvez mais complexo e difícil de ser entendido, quanto mais de ser solucionado. Que eu me lembre, Pontual, uma intervenção direta desse tipo contra um regime foi 2003, na invasão do Iraque. Boa noite a todos. É verdade, William. Os Estados Unidos participaram em 2011 da intervenção militar na Líbia, que derrubou o ditador Coronel Gaddafi, mas foi uma operação da OTAN, autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. No ataque de hoje, como você disse, foi só um ataque americano, direto, unilateral e sem autorização da ONU. O presidente Trump anunciou da Flórida, onde está recebendo o presidente chinês, que foi atacada a base aérea, de onde partiu o bombardeio com armas químicas que matou dezenas de civis sírios na terça-feira. Imagens divulgadas agora há pouco pelo Pentágono mostram o momento em que 2 destroyers americanos no Mediterrâneo dispararam mais de 50 mísseis Tomahawk. O alvo era a base síria em Shariat, perto da cidade de Homs. Fontes do governo americano revelaram que foi localizada uma gravação por radar, mostrando que um avião sírio saiu dessa base na terça-feira para atacar com gás tóxico a região de Idlib. Por isso, Washington tem certeza de que os sírios e seus patronos, os russos, estão mentindo ao afirmar que os civis foram mortos por armas químicas disparadas pelos rebeldes. A intenção do governo Trump é punir Assad por ter usado armas químicas. Trump lembrou que a Síria assinou a convenção que proíbe essas armas e se comprometeu a destruir todos os seus arsenais. O presidente americano, em seu pronunciamento, não fez nenhuma referência a tentar ou não depor Assad. Trump conclamou o mundo a botar fim a essa guerra civil, mas não se sabe como ele planeja dar continuidade à intervenção iniciada hoje. Pode ser que se limite a só esse ataque, ou será que seria o início de uma campanha militar em larga escala? O risco é que um desses mísseis americanos acerte as forças da Rússia que estão na Síria, o que poderia levar a uma perigosa escalada. No caso de hoje, o governo americano informou que os russos foram avisados sobre a trajetória dos mísseis para evitar um confronto entre as duas potências. Ainda é cedo para saber o que vem por aí no campo militar, mas parece claro que, politicamente, Trump ganhou muito com esse ataque. Toda vez que começa uma nova guerra, os americanos sempre se unem em torno do comandante-em-chefe. E Trump justificou essa intervenção na Síria como resposta à morte de bebês. Quem é que vai protestar contra isso, William? Trump tem uma boa noção de timing. Vamos ver se ele tem essa noção de timing em política internacional. Ele estreou, digamos assim, entre aspas, numa crise grave, justamente no dia em que ele recebe o seu grande rival, o presidente da China, na Flórida, lá naquele complexo que, aliás, é do Trump. Não há coincidências, né, Pontual? Não sei, William, mas os assessores da Casa Branca disseram que Trump comunicou ao presidente chinês que tinha ordenado o bombardeio. Essa recepção foi no resort, na Flórida, que o Donald Trump chama de a Casa Branca do Inverno. O presidente americano disse que teve uma longa discussão com o colega chinês, Xi Jinping. E ele arrancou gargalhadas ao dizer: não consegui nada dele, absolutamente nada, mas ficamos amigos. A Casa Branca já tinha antecipado que não espera nenhum grande avanço ou acordo dessa reunião. O objetivo principal é aproximar os líderes das maiores potências mundiais num momento em que os dois países estão revendo posições históricas. Desde o início do ano, o presidente chinês já saiu em defesa da globalização, do livre comércio, do meio ambiente e, numa inversão de valores, puxou a orelha de Trump, que defende medidas protecionistas e quer acabar com os avanços ambientais de Barack Obama. No encontro, Donald Trump preferiu focar na Coreia do Norte. Trump vem cobrando que a China faça mais pressão para que o ditador Kim Jong-un interrompa os testes com mísseis e aceite um controle externo sobre o programa nuclear norte-coreano. O presidente americano disse em entrevistas que se a China não resolver o problema da Coreia do Norte, os Estados Unidos vão resolver, William. Muito obrigado, Pontual. Boa noite para você em Nova York.
Vamos voltar às ações militares desta última noite. Em primeiro lugar, dando uma informação para vocês a respeito do tipo de arma que foi empregada pelos americanos. Um míssil do tipo Tomahawk está no arsenal americano desde 1984. A principal característica dele é voar muito baixo, em velocidades aproximadas à de aviões comerciais que vocês conhecem. A capacidade é grande, 450 quilos de explosivo, que pode ser uma ogiva nuclear, é bastante destruidor. Este míssil, na sua versão mais moderna, tem um tipo de comunicação com o satélite mais avançado ainda do que o GPS que todo mundo conhece dos seus aplicativos. Ele é capaz, digamos assim, de dialogar e navegar com uma precisão menor de 1 metro. Vamos ao conflito. Vocês podem imaginar que um tabuleiro de xadrez de 2 lados já é complicado? Imaginem um tabuleiro de xadrez de 4 ou 5 lados. Este é o tabuleiro da Guerra Civil da Síria. As cores correspondem a diferentes grupos, tendo destaque, evidentemente, o Estado Islâmico, o grupo terrorista que vocês conhecem do noticiário dos últimos 3 anos, pelo menos, e as áreas verdes são as áreas aqui que o exército sírio, a capital do país está aqui, Damasco, controla, são principalmente as áreas mais ocidentais do país. Vários dos grupos que participam da Guerra Civil da Síria são patrocinados por potências regionais. Uma parte dos rebeldes sírios de tendência muçulmana sunita recebe apoio principalmente de países da área do Golfo, países sunitas. Outros recebem apoio direto dos países ocidentais ou, que é um caso altamente complicado, é a presença de curdos na fronteira com a Turquia. Praticamente cada potência regional tem um interesse particular que não necessariamente coincide com o dos outros. É uma das poucas guerras civis das quais se pode dizer que o inimigo do meu inimigo não é o meu amigo. Vocês querem complicar um pouco mais essa guerra? Vamos para um próximo mapa que dá uma conta da situação um pouco mais abrangente nessa região. Nós colocamos os países aqui em volta para dar uma ideia para vocês de quanto que o que acontece na Síria importa para o Oriente Médio. Basicamente, a intervenção do Irã, que é um país de tendência muçulmana xiita, assim como o grupo dominante em Damasco, que é alauíta, é uma forma dos xiitas. O Irã é responsável, junto com as milícias do Hezbollah do Líbano, xiitas também, pela manutenção até agora do regime de Bashar al-Assad, que tem a ajuda decisiva da Rússia. A Rússia tem uma base militar importante na costa da Síria, a última que ela tem no mar quente, como o do Mediterrâneo, e foi essencial na manutenção do regime até agora, com emprego direto de armas. Diziam os russos que tinham participado deste conflito com o intuito de eliminar o Estado Islâmico das regiões centrais e orientais da Síria e do norte do Iraque. Não é isto que aconteceu. Os russos usaram o considerável poderio aéreo deles para manter Bashar al-Assad no poder. O que Trump fez agora com esse ataque não foi mudar radicalmente a relação de forças no campo de batalha, mas deu um sinal político de consequências ainda imprevisíveis. Qual vai ser a reação do Irã, país que os Estados Unidos criticam bastante por conta de um acordo nuclear recente, e principalmente, qual vai ser a reação da Rússia, cujo presidente, Vladimir Putin, Trump diz admirar tanto.